Recebi uma pergunta hoje que eu achei muito interessante. Maria, é normal sentir culpa por querer ou precisar fazer a cirurgia? E aí eu fiquei pensando, o que é a culpa? A culpa é quando a gente está reavaliando um comportamento que a gente entende que é um comportamento reprovável. Então, quando você entende que você não deveria ter feito algo que você fez, você se sente culpado. E nesse ponto, em relação à cirurgia, eu acho que a culpa que a gente sente, ou que algumas pessoas podem sentir, na verdade é a frustração entre a distância daquilo que você não foi com a imagem daquilo que você criou que você deveria ser. Então, como isso está distante, você se sente culpado. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente entender que a obesidade ela não é um problema apenas da quantidade que você come. Se eu te perguntar, você acha que a obesidade, o único problema dela é o que você come? Você pode me responder que sim, mas aí eu te peço para pensar. Não existe ninguém no seu círculo de amigos ou família que sempre comeu mais do que todo mundo, come muito, come, inclusive não só come muito, como come muito errado. E essa pessoa nunca nem chegou perto de um sobrepeso ou de uma obesidade? Todo mundo tem alguém que conhece. Aquele chamado magro de ruim, né? Que todo mundo fala. Eu não vou entrar aqui na problematização do que deve chamar ou não, tá? Só tô contando um fato. Porque todo mundo tem aquele amigo que você fala, porra, mas é magro de ruim, porque o tanto que come, enfim. Então, eu acho que o que precisa é ser ressignificado isso e passar a entender que o problema não é a comida. Então, quando a gente olha para essa situação e entende que sim, existem pessoas que comem muito mais e nunca chegaram nem perto da obesidade ou sobrepeso, você entende que o seu problema não é só o que você come, não é só a comida, e sim como o seu organismo reage a tudo isso. E aí é o ponto onde entra a cirurgia, porque a cirurgia ela não é apenas uma redução do estômago, ela mexe no nosso metabolismo. É por isso que no primeiro ano, independente do que você faça, mesmo que você coma muito errado e em menor quantidade, você continua emagrecendo, porque o seu organismo foi alterado para aquilo. Só que, se você não aproveita esse primeiro ano para ter realmente uma mudança comportamental, é por isso que muitas pessoas voltam a ter reganho de peso, voltam para a obesidade depois de operadas, porque elas não entenderam que o que precisava era ter uma mudança comportamental. Era a cirurgia, ela é como se fosse um game over. É a sua chance de começar do zero, de tipo assim, zerar o seu organismo e treinar ele para uma nova realidade. Qual que é essa nova realidade? Comer menos, escolher melhor os alimentos e passar a fazer atividade física com frequência. Quando ele entender que tudo aquilo está acontecendo e você está bem com tudo isso, ele vai parar de tentar fazer tantas reservas, né? Ele vai parar de tentar segurar tanto. Não, tá tudo bem, ó, ela tá vivendo. Então, esse primeiro ano, ele é essencial para isso, para você treinar o seu organismo para essa nova fase que você tá vivendo, para essa nova pessoa que você se tornou. Em Marcela sempre usa um termo que eu acho muito, 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 sabe, válido para essa situação. Quem faz a cirurgia bariátrica querendo ser emagrecida tem grande chance de não ter sucesso. Por quê? Você vai ser emagrecida no primeiro ano, mas você só vai conseguir se manter magra e continuar emagrecendo se você fizer a sua parte. Então não adianta você fazer a cirurgia bariátrica e achar que não vai precisar mudar os comportamentos, que você não vai precisar falar não, que você não vai precisar resistir a certas coisas. Não, a cirurgia ela não é a porta de entrada para você poder comer tudo pro resto da vida. Não, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que aprender a falar não. E aí entra o ponto da frustração, né? Por que a gente tem tanto medo que a cirurgia não dê certo pra gente? Foram tantos anos de dietas frustradas e de tentativas frustradas, tantas dietas que não deram certo, que você pensa, meu Deus, já pensou se a cirurgia também não dá certo pra mim? Uma coisa tão invasiva, eu tinha esse medo, eu tive muito esse medo. Tanto que o Rafael falou pra mim, quando eu comentei, se você promete que se isso não der certo, você vai, assim, seguir a sua vida tentando ser saudável, mas você vai parar de ficar tão preocupada em emagrecer? E eu falei, não, tudo bem e tal. Só que, cara, emagrecer era um sonho pra mim.
Era uma coisa que eu queria muito, era algo... Porque eu tive a minha fase da vida onde eu era magra, mas eu nunca me vi magra, eu nunca me enxerguei naquele corpo. Então hoje, quando eu olhava as fotos, eu via e falava, gente, se eu fosse assim de novo, nossa, eu ia aproveitar tanto isso, eu ia saber valorizar aquilo, porque a gente tem muito isso de uma visão distorcida da gente mesmo, sabe? E hoje eu já não tenho mais essa visão distorcida, hoje eu consigo aproveitar realmente cada parte do meu corpo, eu tô feliz com cada coisa que eu tô vivendo, e é o que eu sempre falo, não é por estar assim, mas é por hoje me conhecer e por saber que eu tô fazendo por onde pra chegar nesse resultado. Então, a parte mais importante de tudo isso, quando eu comecei o meu processo da cirurgia, foi entender que se eu me esforçasse, o meu esforço valeria a pena, as coisas realmente iriam acontecer. Então, eu falo pra você hoje que tá com medo, ou que sente culpa, ou que tem medo da cirurgia não resolver pra você, entenda, dessa vez, você fazer a sua parte vai fazer muita diferença. É diferente de quando a gente tá lá na obesidade, lutando contra a fome, contra as vontades, contra o nosso organismo, contra tudo, e você demora pra ver resultado. A cirurgia ela não é o caminho mais fácil, mas pelo menos ela é um caminho mais rápido. Você vai ver resultado mais rápido e isso, querendo ou não, ajuda, motiva. Então, se esse é o seu caso de medo, de frustração, de culpa, entenda. Vai valer a pena você fazer o sacrifício, você fazer por onde, dessa vez vai. Dessa vez vai, mas é normal você sentir isso, é normal essa mistura de sentimentos, por isso que é tão importante a terapia nessa fase, tá? Então não abra mão da terapia, não abra mão do autoconhecimento, vai em busca de se conhecer, de se entender, de saber as coisas que você quer. Tenha um objetivo claro e definido, porque assim fica mais fácil de você seguir. Então, toda vez hoje que eu penso em tudo que eu preciso ou não fazer, tudo que eu vou ou não fazer, eu sempre olho e penso no meu objetivo. Então, tá, qual que é o meu objetivo? Isso vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo? E assim a gente vai seguindo a vida.